Olá pessoal, bom dia, professor Rodrigo Rujo. Estamos aqui em mais um dia de aula, de videoaula no nosso regime remoto. A nossa aula de hoje é acerca das relações de poder na companhia, relações de poder na sociedade anônima. Já postei o material para vocês em PDF, já está aí tanto no SGA quanto na plataforma Canvas, e essa videoaula acompanha esse PDF, tá? Então o ideal é que vocês assistam essa videoaula, todas as videoaulas que forem gravadas, sempre com o PDF correspondente, que está lá na aba Módulos, tá? No Canvas e também lá na pastinha Conteúdo das aulas regime remoto no SGA, beleza? Tranquilo? Então, nossa última aula, a gente viu aí os órgãos, né, de uma sociedade anônima, né, a estrutura tripartida da SA, né, a administração, assembleia e conselho fiscal. Lembrar que a administração ela tem uma dinâmica diferente, ela se divide em dois órgãos, né, que é o conselho de administração e a diretoria. E hoje a gente trabalha as relações de poder, né? Ou seja, como o poder é organizado, né, dentro de uma sociedade anônima, beleza? E aí, essa é a dinâmica de hoje. Então vamos lá, todo mundo com o PDF aí aberto. Primeiramente, turma, eu coloquei para vocês, né, nós vamos estudar aqui a temática da posição dos acionistas, tá? Aí eu coloquei para descontrair no nosso PDF a fotinha do Lobo de Wall Street, né? Leonardo DiCaprio interpretando aí o Lobo de Wall Street, né? Um filme hollywoodiano aí que mostra aí o cotidiano da vida de um trader de bolsa de valores, beleza? Um especulador de bolsa de valores, tá? É um filme super divertido, quem nunca viu, recomendo aí. É um filme bem engraçado, beleza? E mostra aí a loucura que é viver desse mercado, tá? Mas enfim. Então, a gente começa a matéria, turma, falando das posições dos acionistas. Então, o que todo mundo tem que saber aqui? Os acionistas, né, de uma SA, de uma companhia, eles se dividem basicamente em dois tipos. Nós temos aqueles acionistas que são os empreendedores, né, vai estar no início do nosso PDF. Nós temos os acionistas que são os empreendedores e nós temos os acionistas que são os investidores. O que significa isso? O acionista empreendedor é aquele que vai fundar a companhia, tá? É aquele que vai ser o sócio fundador ou sócios fundadores, tá? A ideia deles aqui é empreender, desenvolver a atividade econômica, né? Sendo aí proprietário da companhia, beleza? Então, o que move os empreendedores, os acionistas empreendedores, é serem donos do negócio, perfeito? É criarem uma empresa, criarem uma companhia para desenvolver determinada atividade econômica e eles serem os empreendedores dessa atividade, né? Ou seja, as pessoas que vão controlar essa atividade, que vão deter ali o poder de controle da empresa, tá? Esses são os empreendedores, são os fundadores da companhia, beleza? Eles estão interessados no desenvolvimento do negócio, tá? Essa que é a ideia dos acionistas empreendedores. Só lembrar disso, em geral são os fundadores da companhia, beleza? Além dos empreendedores, nós temos os investidores. Os investidores, eles não estão interessados no negócio propriamente dito, tá? Eles não estão interessados em serem empreendedores naquela atividade específica. Eles não são os fundadores da companhia, tá? Regra geral. Os investidores, eles querem meramente possuir as ações daquela companhia com a finalidade de obter renda, né?
com a finalidade de investir o capital, né? Então eu tenho um capital disponível, vou lá e compro ações de uma SA que eu acho, né, que é uma boa pagadora de dividendos, né, que distribui bastante lucro para os acionistas. Então eu vou me posicionar comprando ações daquela empresa porque eu estou interessado em rentabilizar o meu capital. Então, e esse é o acionista investidor, né? Ele está muito mais interessado em rentabilizar o seu capital, né, através da compra da ação da empresa, do que propriamente desenvolver a atividade, tá? Do que estar à frente ali do empreendimento, beleza? Então, esse investidor ele pode comprar a ação e segurar a ação e ficar ali recebendo dividendo, ou ele pode comprar a ação, esperar a ação dar uma alta no seu preço para vender essa ação e obter lucro com essa atividade. Então vejam, e aí a gente vai ver lá, ó, investidores, né? Aqueles que identificam na ação da companhia uma boa oportunidade para empregar o dinheiro que possuem. Esses são os acionistas investidores, diferentes dos acionistas empreendedores, tá? Os investidores, por sua vez, eles se dividem em dois tipos. Nós temos os rendeiros e os especuladores. Os acionistas rendeiros, quem são esses? São aqueles que querem viver de renda da empresa, beleza? São os acionistas que buscam o dividendo, né? Toda sociedade anônima, ela vai distribuir periodicamente dividendo, né? O lucro, né, da companhia. Os acionistas têm direito ao lucro da empresa, beleza? A uma parcela desse lucro em razão de possuírem as ações. Então, o rendeiro, o que ele está buscando? Ele está buscando a renda proveniente do pagamento dos dividendos que a empresa vai pagar periodicamente. Tem sociedade anônima que paga dividendo trimestralmente, tem umas que pagam mensalmente, tem outras que pagam semestralmente, outras anualmente. Então, o rendeiro, ele está atrás desse dividendo, tá? Então, ele é um investidor que a gente chama na linguagem do mercado de buy and hold, né? É uma expressão em inglês que significa comprar a ação, buy, beleza? E segurar a ação, né? Buy and hold. O cara compra, segura a ação e fica ali auferindo o dividendo periodicamente dessa companhia, rentabilizando, portanto, aí, né, o seu capital. E aí, consequentemente, quanto mais tempo ele segura a ação, mais suscetível à valorização dessa ação ele se encontra. Então, lá na frente, depois de anos, né, costuma ser o que a gente chama de investidor de longo prazo. Lá na frente, com essa ação se valorizando, ele vai vender essa ação no mercado, beleza? Então, essa é a ideia do investidor rendeiro, tá, turma? O rendeiro, ele quer o dividendo, beleza? É diferente do investidor especulador. Logo abaixo aí, ó, nós temos a figura do investidor especulador. Quem que é o investidor especulador? É o Leonardo DiCaprio aqui, ó. Olha o DiCaprio, no Lobo de Wall Street. Ele é o especulador, tá? O especulador aqui não tá ligado a nenhuma ilicitude não, tá, turma? Isso é importante vocês terem atenção. O investidor especulador, ele é meramente aquele que especula, ou seja, ele projeta o preço de uma ação para o futuro, né? Tanto para baixo quanto para cima. E ele vai apostar nessa projeção que ele fez. Então ele está especulando com algo, percebem? Ele está ali, ó, visando obter uma rentabilidade de curto prazo, beleza? O especulador é mais nesse sentido. Ele é um investidor de curto prazo, ao contrário do rendeiro, que é de longo prazo. O especulador, ele quer comprar sempre a ação na baixa e assim que ela der uma valorizada, ele vai vender, beleza? Ele está visando não o dividendo da companhia igual o rendeiro, ele está visando mais
é o ganho de capital na ação, beleza? Ele comprou a ação a R$100, passou um mês, essa ação passou a valer R$110, ele vai lá e vende essa ação por 110 e realiza o lucro, tá? Esse é o especulador. Especuladores fazem operações com bolsa de valores, né? Com ações, até mesmo diariamente, tá? O indivíduo, que é o que a gente chama de day trade, beleza? O day trade é você comprar a ação de manhã, vender a ação à tarde, né? É a compra e venda de ações de uma companhia, de uma SA, no mesmo dia, tá? Compra e venda no mesmo dia é o day trade. Esse é o especulador. O cara tá operando ali no mercado, ó, notícia, beleza? Ele tá operando fatos, né? Fatos políticos, fatos econômicos, fatos relevantes da própria companhia. Essa é a ideia do especulador, tá? Ele é um investidor de curto prazo, é um oportunista que vai buscar ganho na valorização do papel em curto prazo, tá? Quando a gente tem aí essas operações no mesmo dia, é o chamado day trade. Num curto espaço de tempo aí, que acima de um dia, né? Operações ali de até um mês, até alguns meses, a gente costuma chamar de swing trade, tá? É o swing trade, né? E operações mais longas a gente vai chamar de long, tá? De long. Então, esses são os especuladores. Lembrem, eles não estão interessados no dividendo, eles não são rendeiros, eles estão querendo é o quê? Eles estão querendo é o ganho de capital, beleza? É o ganho de capital, compra a ação na baixa, vende a ação na alta, e aí qualquer ganho no valor dessa ação, eles vão estar realizando o lucro, beleza? É essa que é a ideia do especulador. Não tem nada de ilícito nessa atividade, não tem nada de imoral, é meramente jogar com o futuro, né? Apostar, né? No valor de uma ação no futuro, beleza? Isso que é especulação, tranquilo? Muito comum isso aí. O mercado ele é muito forte nos especuladores, tá? Day trade é um segmento da bolsa muito forte, mas também muito arriscado. Tem que tomar muito cuidado para não perder dinheiro lá, beleza? Eu já vi muita gente quebrar, muito trader aí, quebrar a conta, né? Zerar a conta em operação de day trade, né? Porque é muito sedutor. Você tem um ganho muito fácil, mas também a perda é muito fácil. Então, cuidado. Então, turma, vejam, nós temos os empreendedores e os investidores, beleza? Acionista empreendedor são os fundadores da companhia, quem vai desenvolver o negócio. Acionistas e investidores querem rentabilidade, beleza? Então, eles querem, não estão interessados em desenvolver o negócio, né? Eles querem adquirir as ações, auferir dividendo ou ganho de capital, beleza? Aqueles investidores que são voltados para renda por meio de dividendos são os rendeiros, tá? Aqueles que são voltados para ganho de capital são os especuladores que vão buscar aí mais investimentos de curto prazo, os rendeiros já mais de longo prazo. Tranquilo isso aí, pessoal? Então, ótimo. Depois todo mundo dá uma pesquisada aí no day trade, tá? No swing trade, nas operações, né, que se faz com ações aí, operações que podem ocorrer no mesmo dia, podem durar, né, aí meses ou anos, beleza? Investimento em ação, eu sempre recomendo a quem quer começar nesse mercado que busque investimentos de longo prazo, tá? Longo prazo. É o buy and hold. Compre a açãozinha, segure ela, fique ali auferindo o dividendo dela, vendo ela oscilar no mercado diariamente. Na hora que você vê uma oportunidade boa, subiu demais, você vende e bota o dinheiro no bolso, tá? Mas a regra é essa.
Agora está tudo caindo, né? A bolsa até está dando uma recuperada hoje, mas caiu demais, né? É nessa hora que a gente vê aí quem de fato é investidor buy and hold, longo prazo, rendeiro, e quem é especulador. Especulador vende tudo desesperado, beleza? E na maioria das vezes sofre até prejuízo. Já o rendeiro não, ele consegue segurar direitinho ali, esperar a crise passar, na hora que o mercado voltar, ele vende e realiza o lucro. Então, muita atenção para isso, tá, pessoal? Investimento em bolsa não é brincadeira, é arriscado. O que te defende na bolsa é o longo prazo, tá? É o longo prazo. Então busquem, quem estiver iniciando nesse mercado aí, vocês, alunos, que ainda são jovens, quem estiver iniciando, busquem investimentos para o longo prazo, tá? Para vocês evitarem aí, né, a perda de capital, beleza? Um último ponto aqui que é importante, essas empresas que os rendeiros gostam, são as boas pagadoras de dividendos, vocês vão encontrar um linguajar no mercado de vaca leiteira, tá? São as empresas chamadas de vacas leiteiras. O que é isso? Uma vaca leiteira é aquela vaca que dá muito leite, né? Então ela está ali provendo o seu dono ali constantemente de leite. Aqui é a mesma ideia, né? São aquelas SAs que estão provendo muito dividendo para o acionista, beleza? Então vocês vão encontrar esse linguajar, é um linguajar propriamente do mercado, né? Totalmente coloquial aí, que vai definir essa figura das SAs que são boas pagadoras de dividendos, são as vacas leiteiras, né? Importante todo mundo aí ter boas pagadoras de dividendo no seu portfólio, né? Lá no futuro, quando você estiver velhinho, você consegue até se aposentar com essas empresas te pagando dividendo recorrente aí, tá? Você nem precisa trabalhar se você fez essa poupancinha aí e foi construindo esse patrimônio aí só com os SAs boas pagadoras de dividendo, né? Você vai formando renda passiva, né? Que é oferir renda por meio de dividendo, tá? Um outro veículo muito bom de oferir renda por dividendo, que vai congregar aí investidores rendeiros, são os fundos imobiliários, que vão ser objeto de uma aula nossa mais para frente. Mais para frente eu vou falar para vocês dos fundos imobiliários, tá, pessoal? Bom, então é isso, essas são as posições dos acionistas, beleza? Aqui uma observaçãozinha no nosso PDF, né? Em geral, os acionistas de companhia fechada são empreendedores, em razão da falta de liquidez que o investimento apresenta. Quando a gente está diante de SA de capital fechado, nós já vimos isso, né? SA de capital fechado é muito semelhante a quê? É muito semelhante a uma sociedade limitada, tá? Então, turma, na SA de capital fechado a gente vai ter a figura do empreendedor, né? Não tem a figura do investidor, não tem liquidez no investimento, ou seja, o que significa liquidez? As ações não estão disponibilizadas no mercado para quem quiser adquirir, tá? São ações comercializadas entre os próprios acionistas. Então, a posição dos acionistas de uma SA de capital fechado é de empreendedor, é aquele pessoal que quer criar o negócio, ser dono do negócio e desenvolver a atividade, né? Empreender na atividade de mineração, empreender na atividade de produção e exploração de petróleo, etc. Tá? Então, é isso. Beleza, pessoal? Aí é o seguinte, dando sequência aí nas posições dos acionistas, é importante a gente analisar aqui a figura do acionista controlador, tá? Quem que é o acionista controlador, turma? Presta atenção. Quando é que eu considero um acionista como sendo o controlador da companhia? Então a gente vai encontrar essa regrinha lá no artigo 116 da Lei 6.404, tá? Da nossa lei de SA. Então a gente tem dois critérios
para definir quem é o acionista controlador. Então, todo mundo acompanhando aí no PDF, ó, artigo 116 vai falar: entende-se por acionista controlador a pessoa natural ou jurídica ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto ou sob controle comum que... Então são dois critérios. Ó, primeiro, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem de modo permanente a maioria dos votos nas deliberações da Assembleia Geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia. Então vejam, o primeiro critério para definir um acionista de uma SA como sendo o controlador é esse indivíduo possui a maioria das ações com direito de voto. Então vocês já sabem, se nós estamos falando em maioria de ações com direito de voto, nós estamos falando em qual tipo de ação? Ação ordinária, beleza? Então, o controlador vai ser aquele acionista que detém a maioria das ações ordinárias, das ações que dão o direito de voto, beleza? Isso é muito importante. E outra, além de deter a maioria das ações ordinárias, das ações com direito de voto, esse indivíduo ele vai ter o poder de eleger a maioria dos administradores. Aqui, turma, é muito importante todo mundo ter atenção. Acionista controlador não se confunde com o administrador da companhia, tá? O administrador da companhia é o órgão de administração. Nós já sabemos, existe o conselho de administração, que nós vimos na última aula, e existe a diretoria, beleza? O CEO da companhia é o diretor, tá? Esse indivíduo, assim como os membros do conselho de administração, eles são eleitos pela Assembleia de Acionistas, tá? Então, a Assembleia que vai eleger os membros do conselho de administração, os membros do conselho de administração escolhem os diretores, ok? O CEO da empresa, etc. Então, vejam, o controlador, como ele detém a maioria das ações ordinárias, é ele que vai eleger a maioria dos administradores. Tá? Então, para ser considerado acionista controlador, primeiro, tem que ter a maioria das ações ordinárias, das ações com direito de voto, e segundo, esse indivíduo tem que eleger a maioria dos administradores. E aí nós vamos lembrar aqui que lá no conselho de administração, nem sempre o controlador vai eleger todo mundo, né? Todos os membros. Na última aula, quem assistiu a última aula aí já viu que a gente tem um procedimentozinho de voto múltiplo, né, na qual os minoritários conseguem ali eleger um membro para o conselho de administração, né? Procedimento de voto múltiplo, nós estudamos aí na última aula. Quem não assistiu, recomendo que consultem lá o PDF e a videoaula, que já está postada no Canvas. Voto múltiplo é uma regrinha de equilíbrio de poder, né? No qual os acionistas minoritários, aqueles acionistas minoritários representando até 10% do capital social da companhia, podem adotar a votação por voto múltiplo, beleza? No qual vão ser atribuídas a cada ação tanto os votos quanto forem os membros do conselho de administração, né? Permitindo que os acionistas concentrem todos os votos num único candidato. Essa é a regrinha do voto múltiplo que a gente viu na última aula. Então vejam, turma, o controlador ele nem sempre vai eleger todos os membros para o conselho de administração, tá? Nem sempre. Terão situações em que os minoritários conseguem colocar representante lá no conselho de administração. Beleza? Então, esse é o primeiro critério para definir o acionista controlador do artigo 116. O segundo, que é o uso efetivo desse poder, tá aí na linha B aí, ó, vai ser considerado controlador aquele acionista que detém a maioria das ações ordinárias, que elege a maioria dos administradores e que usa efetivamente seu poder
para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos. O que significa isso, turma? O controlador, não basta ele ter a maioria das ações ordinárias e eleger a maioria dos administradores, não. Para ser considerado controlador e ter as responsabilidades e os deveres de controlador, que daqui a pouco a gente vai ver aqui, ele tem que usar efetivamente esse poder, tá? Então, eu posso ter uma situação numa companhia onde eu tenho ali um acionista majoritário, mas ele não exerce controle. Ele é majoritário, mas ele está ali apenas figurando como majoritário, auferindo participação nos lucros, nos dividendos da companhia, nessa condição de majoritário, mas ele não exerce o poder de controle. Ele deixa as deliberações, né, as decisões estratégicas para outro grupo de acionistas que então vai controlar a empresa, mesmo não possuindo a maioria das ações ordinárias. Então, para ser considerado controlador nos moldes do artigo 116 da Lei de SA, tem que efetivamente usar o poder de controle, tá? Não basta apenas figurar como sendo o detentor da maioria das ações ordinárias, né? Tem que efetivamente usar esse poder. Tem que aprovar deliberações em assembleia, operações de fusão, de incorporação, de cisão, beleza? Tem que aprovar ali balanços da administração, tem que estar constantemente aprovando esses balanços, tem que estar nomeando membros para o Conselho Fiscal, etc, beleza? Tem que estar conduzindo de fato a sociedade em razão do poder de controle. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, sempre trabalhar com esses dois critérios para decidir aí se determinado acionista é controlador ou não. Beleza? Tranquilo? Primeiro, maioria das ações ordinárias, eleição da maioria dos membros do Conselho de Administração e segundo, usar efetivamente esse poder de controle. Tranquilo? E aí é importante a gente destacar aí, turma, no 116, o parágrafo único desse artigo que vai falar o seguinte: o acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto. Então aqui a gente está diante de uma obrigação do acionista controlador, tá? E é interessante que esse dispositivo cita o princípio da função social da empresa. Todo mundo analisando aí, ó. Ele vai falar: o acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social. E tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender. Então vejam, aqui no 116 nós estamos trabalhando no parágrafo único com os deveres do administrador, do acionista controlador, beleza? Ou seja, o acionista controlador, ele tem responsabilidade em razão desse cargo, beleza? E ele pode responder por perdas e danos perante a companhia se usar de forma indevida esse poder de controle. E vejam que ele não tem que atuar no seu interesse exclusivo, né? Ele tem que atuar no interesse sempre da empresa, da companhia, de forma a realizar o seu objeto sem descuidar do cumprimento do princípio da função social da empresa. A lei de SA, nesse dispositivo, ela vai mencionar expressamente o princípio da função social, tá? O princípio da função social da empresa, ele está lá na Constituição Federal, né? Porém de forma implícita, né? Lá no artigo 5º, né? É um princípio constitucional implícito. Mas aqui na lei de SA, não, aqui ele é explícito, ele está lá no artigo 116, parágrafo único, definindo aí como dever, como responsabilidade do administrador, né?
gerir aí, portanto, a companhia, né, de forma que ela possa cumprir o seu objeto sem descuidar da função social que ela desempenha, tá? Sem descuidar dessa função social. A violação desse dever vai gerar para esse acionista controlador a responsabilidade, beleza? Perante a companhia, perante os acionistas, perante a comunidade, né? Nós estamos vendo aí o caso da Vale, né, da companhia Vale, em Brumadinho, onde se fala hoje muito em responsabilidade, né, do acionista controlador, que lá é a Valepar junto com a Bradespar, tá? Que são duas sociedades, né? Uma é uma holding, a Bradespar, a Valepar é um fundo de pensão, então, que controlam aí a companhia Vale, tá? Então já se fala em responsabilidade desses controladores, né? Em razão da tragédia de Brumadinho. Lá em Mariana a mesma coisa, lá em Mariana a Samarco, ela é controlada por duas empresas que são a Vale SA, beleza? E a BHP Billiton, que é a maior mineradora, uma das maiores mineradoras do mundo, junto com a Vale, né? Australiana, beleza? Então já se fala muito na responsabilidade desses acionistas, controladores, tanto na tragédia de Mariana quanto na tragédia de Brumadinho, tá? Ou seja, a gente está tirando a gente está atribuindo responsabilidade além da pessoa jurídica, né, da SA propriamente dita, está se atribuindo responsabilidade também para os controladores, tá? Essa questão está judicializada, mas a ideia é essa: atribuir responsabilidade aos acionistas, tá? Beleza? Tranquilo? Então, muito bem. Dando sequência aí, turma, nós temos aqui uma regrinha no artigo 116A sobre o controlador, que ela é importante, que é a seguinte: como a gente viu aqui no 116, o primeiro critério para definir o controlador é maioria das ações ordinárias com direito de voto e a eleição dos membros, né, da administração. Então vejam, o 116A ele vai criar uma regra para atribuir maior transparência nessa relação entre acionista controlador e membro de órgão de administração, tá? E qual que é essa regra? Vamos ler o caput aqui para todo mundo nivelar. Do 116A, o acionista controlador da companhia aberta e os acionistas ou grupo de acionistas que elegerem membro do conselho de administração ou membro do conselho fiscal deverão informar imediatamente as modificações em sua posição acionária na companhia, à CVM e à Bolsa de Valores. O que é isso aqui, turma? Vejam, quando o acionista controlador ele elege um membro para o conselho de administração, por exemplo, ele elege um membro para o conselho fiscal, esses membros que foram eleitos pelo controlador, eles têm acesso a informações estratégicas da companhia, né? Beleza? Então vejam, como eles têm acesso a informações estratégicas, é aceitável supor, né, que pode ocorrer desses membros de conselho de administração intercambiar informações estratégicas com o acionista controlador, né? Os membros do conselho de administração estão na gestão da companhia ali, né? Estão no dia a dia da companhia. Então, eles podem ter conhecimento de informações estratégicas e passarem essas informações para os acionistas controladores. Os acionistas controladores, por sua vez, de posse dessas informações estratégicas que ainda não foram divulgadas ao mercado, podem ir lá
e adquirirem ações da companhia, né, visando aí uma rentabilidade futura, né? Ou seja, eles compram a ação antes da informação ser divulgada, espera essa informação ser divulgada, o preço da ação vai subir porque é uma informação relevante para a companhia, é uma informação boa para a companhia, e aí eles vão lá e vendem as ações. Então a CVM, para controlar esse tipo de prática, ela pede aqui no 116A que seja informado para ela sempre que eles mudarem a sua posição acionária. Sempre tiver alteração na sua posição acionária, sempre que esse acionista controlador que elegeu membro para o conselho de administração e para o conselho fiscal, sempre que ele comprar mais ações, ele tem que informar a CVM, beleza? A CVM e a Bolsa. A Bolsa também tem seu órgão de controle, tá? A B3 também tem seu órgão de controle do mercado, tá? É essa que é a ideia. Tem que informar as posições acionárias quando elas sofrerem alteração, justamente nesse intuito de coibir essa prática de uso indevido de informação privilegiada para operação no mercado de capitais, beleza? A gente vai estudar isso mais para frente. Isso é chamado de insider trading, tá? É um crime isso. Isso é um crime, tá disciplinado lá no artigo 27 da Lei 6385 de 76, tá? Então, é o insider trading. Nós já tivemos condenações aqui no Brasil por essa prática. Tivemos condenação do Eike Batista em razão disso, tá? Lá nas empresas que ele controlava, ele agiu com base em informação privilegiada para lucrar no mercado com a compra e venda de ações, tá? O caso da JBS também é outro exemplo desse uso indevido de informação privilegiada para a operação no mercado, beleza? Tivemos também um caso célebre lá atrás, né, que foi o primeiro caso no Brasil de insider trading, que é esse uso indevido de informação privilegiada, que foi o caso envolvendo a fusão de Sadia e Perdigão, tá? Os administradores e acionistas controladores dessas empresas, tanto da Sadia quanto da Perdigão, eles agiram de forma ilícita aí, operando no mercado, né? Antes que a informação da fusão fosse divulgada publicamente, tá? Ele comprando e vendendo ações, né? Nesse tipo de prática. Agora eu não me recordo se os acionistas, controladores e administradores das duas companhias estiveram envolvidos, né, na prática, mas é fato que houve esse ilícito nessa operação de fusão, e aí nós tivemos condenações, tá? Aqui pela Justiça Brasileira, das pessoas que se envolveram nessas práticas lá na época, beleza? Então, ótimo, pessoal. Então, atenção para o 116A, que visa evitar o uso indevido de informação privilegiada, beleza? Ou seja, a relação entre controlador e membro de conselho de administração ou de conselho fiscal, beleza? Para evitar que eles tenham acesso a informações provenientes dessas pessoas e então passem a operar no mercado visando obter lucro com a compra e venda de ações em razão dessas informações privilegiadas, a figura do insider trading, que a gente vai estudar mais para frente, que é um crime previsto lá no artigo 27 da Lei 6385 de 76. Depois, quem tiver curiosidade, dá uma consultada lá. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, ótimo. Aí, a gente vai chegar aqui numa regrinha de responsabilidade de acionista controlador, que está lá no artigo 117. O artigo 117 vai nos dizer: o acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder. Então, é o abuso do poder de controle, né, que vai gerar
responsabilidade ao administrador. E o artigo 117 vai listar, depois todo mundo tem que ler detalhadamente, tá? O artigo 117, ele vai listar uma série de atos que são considerados abuso do poder de controle, gerando assim a responsabilidade do administrador. Então, o controlador escolher administrador que ele sabe que é inapto para o cargo, beleza? Ou tem uma conduta, né, que não é uma conduta ilibada, né? Não é uma pessoa aí de boa índole, beleza? Isso gera responsabilidade, beleza? O acionista controlador, né, aprovar contas de administrador que ele sabe serem fraudulentas, que ele sabe que ali existe, né, alguma ilicitude, beleza? É o acionista controlador agir em conluio com os administradores, né, para praticar alguma ilegalidade. É o acionista controlador sabendo que os administradores estão agindo de forma ilícita, não informar os acionistas, não fazer a denúncia, beleza? Tudo isso são modalidades de exercício abusivo do poder de controle que vai ter como consequência a responsabilidade, né, por perdas e danos desse acionista controlador perante a companhia, beleza? Então, muito importante isso aqui, né? Nós vamos trabalhar, portanto, com esse 117 aí, nesse abuso do poder de controle que vai levar à responsabilização do administrador. Beleza, turma? Tranquilo isso aqui? Então, todo mundo depois dando uma lida nas modalidades de abuso do poder de controle, lá no 117, né? Nós temos aí várias modalidades que vão gerar essa responsabilidade. Aí, turma, a gente chega aqui rapidamente, né? Eu tinha colocado para vocês aqui, ó, duas figuras aí no nosso item 2 do PDF, beleza? Acionista controlador. Coloquei aqui a composição societária da Petrobras, né, em 31/12/2019, só para vocês visualizarem aí, né, a figura do acionista controlador dentro da pizza, né, dentro de toda a estrutura acionária da Petrobras. Então, logicamente, a gente já identifica logo de cara quem é o acionista controlador, tá? Nessa primeira figura aí do item 2, turma, logo abaixo de acionista controlador, tá? Só subir um pouco aí o PDF. Então, ó, composição societária da Petrobras em 31/12/2009, na verdade, né? E aí a gente tinha aqui como controlador a União Federal é o sócio majoritário, beleza? Olha lá, ó, 32,1% das ações, beleza? Possuindo 32,1% das ações, a União Federal, né? Sendo, portanto, o acionista controlador da Petrobras. E aí a gente vai ter 14,9% em ADR. Nós já vimos o que é ADR, né? ADR, e aí nós temos a ADR de ações ordinárias, ó, logo abaixo aí do BNDES, da posição do BNDES. O BNDES tem uma posição na Petrobras, tem um pouco mais de 7% do capital social da Petrobras, o vermelhinho aí, beleza? Os ADRs de ações ordinárias, o que é ADR? Nós já vimos aí, ADR é uma espécie de valor mobiliário, são aqueles valores mobiliários comercializados lá nos Estados Unidos, né? São as ações, né, de empresa brasileira, listada na Bolsa Brasileira, porém, que são comercializados lá fora, né, nos Estados Unidos, né? É o American Depositary Receipt. O que é negociado lá não é a ação, é o recibo da ação que é comercializado aqui no Brasil. Então, essa que é a ideia do ADR, e aí tem uma parte do capital da Petrobras que é dos ADRs de ações ordinárias, ou seja,
recibos de ações ordinárias comercializados lá nos Estados Unidos, na Bolsa de Nova York, recibos de ações preferenciais, vejam que esse lilás aí, ó, são os ADRs de ações preferenciais, né? Ações sem direito de voto, 14,8% é só de ADR, de ação preferencial, portanto, está comercializando essas ações, esses papéis lá na Bolsa de Nova York, tá? O FGTS tem uma posiçãozinha lá de 2%, ó. Beleza? Capital estrangeiro está aqui 9%, um pouco mais de 9% em capital estrangeiro, né? Aí nós temos participação de fundos de pensão estrangeiros, bancos estrangeiros, empresas estrangeiras, beleza? Pessoas físicas estrangeiras e tal, nesses 9,1%, tá? Concentra-se mais quando se diz estrangeiro assim, pessoa jurídica, tá? São os investidores institucionais. E, por último, demais pessoas físicas e jurídicas, né? Que vão ter aí também a participação aí de 19,4%, tá, turma? São as ações que estão na Bolsa Brasileira, beleza? Na B3, para quem quiser de nós, aí, pessoas físicas, adquirir, tá? Então, importante a gente conhecer essa estruturinha aí, né, essa pizza da Petrobras. Esse estudo ele é mais antigo, obviamente a gente teve alguma modificação aí nesses percentuais, mas o controlador não mudou, o controlador continua sendo a União Federal, tá? Beleza? E logo abaixo eu coloquei também aqui a pizzazinha, né, do Banco do Brasil, da mesma forma, quem está no controle lá, ó, União Federal com 52,2%, né, do capital social. Então, União Federal controlando aí o Banco do Brasil. Na esquerda aqui, turma, vocês vão ver aí uma informaçãozinha, total de ações em tesouraria. Estão vendo aí 2.785.530. Que é isso aqui, turma? Presta atenção. Esse total de ações em tesouraria são ações que o próprio banco possui, tá? O próprio banco possui essas ações. O que significa dizer? Ele é sócio dele mesmo. Isso é permitido na SA, tá, turma? Isso é importante. É possível a sociedade anônima, a pessoa jurídica, ser sócia dela mesma. Então a União Federal tem tantas ações, outras ações estão na mão de outros investidores e outras ações estão nas mãos do próprio banco, da própria pessoa jurídica, da própria SA. É comum a SA possuir ações dela mesma, ela ser sócia dela mesma. Na hora de distribuir o lucro, vai distribuir sim, tá? Vai distribuir tantos por cento pro controlador, para os minoritários e para a própria SA, que ela é sócia dela mesma. Isso que significa chamar de possuir ações em tesouraria, beleza? Então, ótimo, turma. Então vamos lá para a nossa regrinha de modalidades de poder de controle. Isso aqui é muito simples, tá, turma? Modalidade de poder de controle, o que significa isso? Nós temos 4 modalidades de poder de controle, no item 2.2 aí do nosso PDF. O primeiro é o totalitário, quase totalidade das ações com direito de voto na propriedade de uma única pessoa. O totalitário, o que significa? Eu tenho a figura do sócio ali que vai controlar de forma absoluta, possuindo praticamente a totalidade das ações que dão direito de voto, tá? Esse é o totalitário, beleza? As subsidiárias integrais, elas têm na sua estrutura, né, modalidade de poder de controle totalitário, né? Por exemplo, eu vou ter a Transpetro. A Transpetro é uma subsidiária integral da Petrobras, né? A Petrobras possui todas as ações da Transpetro. Então esse poder de controle, ele é totalitário da Petrobras, beleza? Essa que é a ideia do poder de controle totalitário. Todas as ações estão nas mãos, né, praticamente a totalidade das ações com direito de voto
estão nas mãos de uma outra sociedade que a controla, beleza? Esse é o totalitário. Lembrar aí das subsidiárias integrais, lá do artigo 251, né? Aquelas em que todas as ações pertencem a uma única pessoa, tá? Esse é o poder de controle totalitário. Além disso, nós temos o poder de controle majoritário. O majoritário é quando eu vou ter um acionista que ele não tem a totalidade das ações ou a quase totalidade, mas ele tem ali mais da metade das ações, tá? Majoritário é exercido por quem detém mais da metade das ações com direito de voto. Então nós vimos aqui, né, no caso do Banco do Brasil aqui, ó, nós estamos diante de um controle majoritário, né? No caso da Petrobras, né, não da Petrobras sócia da Transpetro, que estou falando da Petrobras ela mesma, a União exerce controle majoritário da empresa, tá? Ou seja, mais da metade das ações com direito de voto, portanto as ações ordinárias, estão nas mãos do acionista, ele exerce um poder de controle majoritário, beleza? Não é, é diferente do totalitário, onde todas as ações estão nas mãos do controlador, beleza? Aqui não, aqui mais da metade, significa que ninguém consegue bater aquele acionista, né, já que ele tem mais da metade das ações ordinárias, tá? Companhias estatais têm muito essa configuração, né? Poder de controle majoritário, beleza? O Estado, em razão do interesse coletivo, do interesse público, ele sempre vai ser o controlador, né? Aí nós vamos citar aí Copasa, Semig, Petrobras, Banco do Brasil, etc. Beleza? Temos também o poder de controle minoritário. O poder de controle minoritário é aquele acionista que, embora possuindo menos da metade das ações com direito de voto, ele dirige os negócios sociais e elege a maioria dos administradores. Aqui o que eu tenho? O poder de controle minoritário, eu tenho um acionista, ele não tem mais da metade das ações, mas o número de ações ordinárias que ele possui já dá a ele o controle da companhia. Por quê? Porque o restante está pulverizado, percebe? O restante está pulverizado dentre os demais acionistas e ninguém possui um bloco de ações maior que o desse controlador. Então ele controla na modalidade minoritária, beleza? Já que ele tem um bloco de ações que dá para ele o controle da companhia, mesmo ele não possuindo mais da metade das ações ordinárias. O restante está pulverizado e aí ninguém consegue bater esse poder de controle dele. O gerencial, que é a última modalidade de poder de controle. O que significa o gerencial, turma? As ações estão pulverizadas, né, na sua totalidade, espalhadas, né, entre os acionistas, e ninguém dentre os acionistas controla a companhia. Quem controla são os próprios administradores, tá? Eu vou ter administradores ali nessa companhia que eles vão exercer esse poder de controle, já que não há concentração de ações a ponto de dar controle para um acionista específico ou acionistas, tá? O capital está pulverizado, está espalhado entre os acionistas e aí os administradores mesmos é que conduzem a companhia como controladores, tá? Beleza? Então, aqui no Brasil a gente tem muita modalidade de poder de controle totalitário, tá? É muito comum isso. O ideal é a gente não ter essa concentração, beleza? Se a gente vai para mercados mais maduros, Estados Unidos, a gente não vai ter essa concentração de ações. As ações estão mais pulverizadas entre os acionistas, beleza? Vamos lembrar aqui, né, que para figurar no mais alto grau, né, do segmento da Bolsa, a gente vai ter acionistas ordinários na totalidade, né, que é o segmento do novo mercado, beleza? Aí eu citei aqui no 2.4, aí tem uma doutrinazinha aqui do Fábio Liu, ele explicando aqui a dinâmica das modalidades de poder de controle. No 2.4 nós vamos ter aqui a situação de controle externo. O que é o controle externo, turma? Muito simples. Controle externo é quando a companhia, por exemplo, ela está extremamente endividada, que o controle dela sai das mãos dos acionistas e vai para o credor, né? O credor
em razão de ter muito poder frente à companhia, já que ele detém um grande crédito perante a companhia, ele passa a determinar, né, a direção da companhia. A gente vai encontrar isso muito em situação de recuperação judicial, tá? Em recuperação judicial, o credor exige no plano de recuperação judicial que ele passe a ser o controlador da empresa, né? Senão ele não aprova o plano de recuperação judicial. Beleza? É muito comum isso. Altera-se os acionistas controladores da sociedade para inserir um ente externo, né? Uma pessoa estranha à companhia, que vai ser um credor da companhia. Então é muito interessante a situação de controle externo, tá, turma? Muito importante a situação de controle externo. Depois todo mundo dá uma olhadinha aí. Nós vamos encontrar lá no artigo 113, tá? Essa questão do controle externo, e vamos encontrar lá na Lei de Falência e Recuperação de Empresas, tá? Lá no artigo 50 da Lei de Falência e Recuperação de Empresas, a Lei 11.101 de 2005, tá? Situação em que o credor assume o controle da sociedade anônima, é o que a gente chama de controle externo da atividade. Também vai acontecer essa situação de controle externo em contratos de franquia, né? Vocês vão estudar franquia no Empresarial 3, tá? Como um contrato empresarial. Aí, turma, rapidamente aqui, organização do poder de controle, que é importante esse assunto. Organização do poder de controle significa como se distribuem as ações, né, dentro da companhia. E aí, os acionistas empreendedores que a gente viu lá em cima, os fundadores da companhia, eles organizam esse poder de controle emitindo ações ordinárias e ações preferenciais, tá? Então, os acionistas empreendedores, eles conseguem controlar a companhia sem fazer o investimento total no capital social. Eles vão emitir ações ordinárias e preferenciais, vão adquirir a maioria das ações ordinárias e vão deixar as demais ações a serem adquiridas pelos investidores, pelos acionistas e investidores. Com isso, eles passam a controlar a companhia sem ter feito o aporte total do recurso necessário para o desenvolvimento da atividade. Então eu coloquei aqui para vocês a configuração da distribuição das ações na Sociedade Anônima Marco Polo, que é aquela fabricante de carroceria, né, de ônibus, né, ônibus e caminhões, onde a gente vai ver a distribuição das ações preferenciais, das ações ordinárias, beleza? E aí, obviamente, o grupo controlador, vocês vão ver aí, ó, detém a maioria das ações ordinárias. Estão vendo aqui a pizza aí, ó, na figura, a pizza, o vermelhinho, são as ações ordinárias do grupo controlador. Vejam que eles possuem a maioria das ações ordinárias, então eles controlam a companhia. O restante, nós vamos ter aí, ó, ações preferenciais e ações ordinárias detidas por outras figuras. Inclusive, o próprio grupo controlador da Marco Polo também possui ações preferenciais, tá? Isso é organizar poder de controle. Só que aqui a gente tem um problema. Qual que é o problema? Quando o acionista empreendedor, o fundador da companhia, ele opta por essa modalidade de emitir ação preferencial, se acontecer, que é a regrinha que eu coloquei para vocês aqui, ó, do artigo 111, parágrafo 1º, tá? Se acontecer da companhia ficar 3 períodos consecutivos sem distribuir dividendos, sem pagar os dividendos fixos ou mínimos, que a gente viu lá do artigo 17 da lei, né, que é a atribuição da ação preferencial, pagar esses dividendos. Se ela não pagar durante 3 exercícios sociais, essas ações preferenciais sem direito de voto passam a ter direito de voto, tá? E aí esses acionistas vão passar a ter ingerência, a ter poder de controle na companhia. Então, esse é um mecanismo de manutenção de poder de controle que ele tem uma consequência. Vamos lembrar aqui que só podem ser emitidas até 50% de ações
preferenciais, tá? Quando os fundadores, os empreendedores, decidem criar ação preferencial, eles estão sujeitos a acontecer o que está previsto no artigo 111, parágrafo 1º. Eles estão controlando a companhia tranquilão lá, beleza? Nem fizeram investimento total. Fizeram investimento tão somente para adquirir as ações ordinárias, que dão o poder de controle. Se a companhia não pagar durante 3 exercícios sociais consecutivos, os dividendos fixos ou mínimos, os acionistas preferenciais passam a ter direito de voto. E aí eles podem até tomar o controle do acionista controlador, tá? Que possui as ações ordinárias. Então isso é muito importante, viu, pessoal? Muito importante. Meus queridos, então é isso. Todo mundo depois dá uma lida detalhada aí no nosso material, no PDF, tá? E essa aulinha tá subindo aí para a plataforma Canvas, tá? Eu deixo vocês aqui, nós já estamos com mais de 1 hora de aula aí. Depois fica muito pesado para eu carregar isso lá na plataforma Canvas. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem pelo SGA e nós vamos aí tocando nossas aulas no regime remoto. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, estou no SGA aí respondendo as perguntas. Muito obrigado, um grande abraço para todos vocês.